Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos pela Web Rádio Estação da Luz o programa Espiritismo e Educação. Aqui estamos, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos estar envolvidos em paz, em harmonia e podermos, então, elucidar, abordar mais um tema à luz da doutrina espírita. Conosco aqui, já dividindo a tela, nosso querido Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Muita paz, Marcos. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez. Muita paz. Hoje nós temos um tema muito importante. Você está vendo aí, já no letreiro aqui do vídeo, você já deve ter visto que o tema é suicídio entre crianças e adolescentes. Nós estamos no chamado Setembro Amarelo. É o mês que é dedicado à prevenção ao suicídio. E nós, espíritas, nos engajamos totalmente nessa campanha de valorização da vida. E nosso programa não poderia deixar de abordar esse assunto, mesmo porque a educação tem muito a ver com todas as questões que envolvem o ser humano e a vida. E para você que está, então, nos acompanhando e que pode fazer a sua participação enviando a sua mensagem, dados do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, dados coletados entre os anos de 2012 e 2021, dados oficiais, indicam que aproximadamente 1.000 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos de idade cometem suicídio no Brasil a cada ano. Todo dia morrem 3 crianças por suicídio no Brasil. Eu vou repetir esses dados porque eles são muito importantes. Então, são dados oficiais do Ministério da Saúde e em pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria. 1.000 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos cometem suicídio no Brasil a cada ano. E todo dia, 3 crianças cometem suicídio no Brasil. Ronaldo, é um dado alarmante. E olha que estamos falando apenas do Brasil, porque a Organização Mundial da Saúde considera que o suicídio entre crianças e adolescentes já está basicamente no status de pandemia mundial. E nós temos que nos perguntar, né, Ronaldo, o que está acontecendo? Por que esses dados são alarmantes? Porque antigamente, quando se falava de que alguém havia cometido o suicídio ou o autoextermínio, normalmente referia-se a um adulto. Hoje nós estamos falando de crianças e adolescentes que diariamente estão cometendo o suicídio. Então, essa é a abordagem do nosso programa Espiritismo e Educação de hoje. Então, Ronaldo, vamos iniciar a nossa conversa. Perfeito, Marcos. Uma das causas principais, a principal causa é o egoísmo humano ainda, que enfraquece os recursos morais. Nós estamos totalmente... Rosane, muita paz, saúde também, prima. Que Jesus te abençoe. Acho que a Ivonete também, muita paz também, Ivonete. Que Jesus lhe abençoe. Então, esses recursos, essa fragilidade dos recursos morais, por conta do egoísmo, vem causar as frustrações de todas as ordens, né? Os conflitos íntimos que as crianças já trazem, todos nós, porque são 2 aspectos. Nós vamos olhar aqui o aspecto da vida humana e o aspecto moral, que também da parte espiritual, da reencarnação. Nós não podemos fugir disso. Nós estamos num programa espírita e vamos abordar tudo isso.
Mas o egoísmo, como está lá nas questões, principalmente lá de 16, 17, 18, 19, ele está falando do processo da educação, e uma das chagas da humanidade é o egoísmo. Então, junto a isso, tem uma educação mal administrada também, que ela se perde nesse contexto que nós, os adultos, também nos deixamos levar. A parte psicossocial, quer dizer, outro aspecto também. Quer dizer, se nós pararmos aqui para nos debruçarmos, não vai ser num programa, numa live que vamos resolver. Mas estamos apontando as causas e as soluções também, que é essa fraqueza dos recursos morais. Eu vou me atentar aqui, Marcos, para esse início, mas eu tenho certeza que você já compreendeu onde nós estamos querendo chegar. Sem dúvida, Ronaldo. Primeiramente, vamos destacar, então, o egoísmo, né? Os Espíritos são muito claros em O Livro dos Espíritos, que é a obra básica do Espiritismo, ao apontarem o egoísmo como a maior chaga da sociedade humana, da nossa humanidade. O egoísmo leva a pessoa a centrar sua vida em si mesma. Não vai pensar nos outros. E, normalmente, o egoísta torna-se materialista. Ele não vai pensar no dia de amanhã, ele não vai ter um olhar para o futuro desta própria existência e, claro, muito menos de uma possível vida no depois da morte. E o egoísmo leva a pessoa a se perder neste mundo de emoções, de paixões, esse mundo acelerado, este mundo de excessos. Mas tudo isso chega uma hora que começa a não satisfazer mais. É o que se sempre apontou como o vazio da alma. Às vezes você tem tudo, do ponto de vista financeiro, material, mas sente que não tem nada. Mas como você não tem nenhum ideal superior de vida, você não tem nenhuma visão espiritual de si mesmo e da vida, você sente o vazio, mas não sabe o que fazer. Você não sabe para onde ir. E muitas pessoas adentram, ao que você colocou muito bem, a essa fraqueza moral. Ou como dizem os espíritos, a falta de coragem moral para enfrentar a si mesmo e a vida. E a vida aqui na Terra, todos nós sabemos, não é uma vida de flores, só de bem, de amor. Não, é uma vida de provações, que muitas vezes nos atingem. E aí, então, nós temos que colocar a educação, e que você também já rapidamente pincelou na sua abordagem, porque, como vamos lembrar aqui Leon Denis, o grande filósofo do Espiritismo, que já escrevia lá no início do século XX, que as escolas, elas ensinam muitas coisas, tanto da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. Você vai aprender muitas coisas nas escolas. Entretanto, elas não ensinam o que é essencial, que é trabalhar a nossa realidade espiritual e, como aponta o Espiritismo, reencarnatória, para que possamos nos olhar como espíritos imortais reencarnados e que estamos aqui na Terra para dar continuidade ao nosso progresso, tanto moral quanto intelectual. Mas, para isso, precisamos reparar o mal que tenhamos feito em existências passadas, o que nos lança a provações, e temos que desenvolver o nosso lado moral, que não tem sido trabalhado. Vou dar um exemplo aqui, e eu vou pedir licença à nossa grande educadora, Lúcia Moisés. Para quem não conhece, a Lúcia Moisés, hoje aposentada, foi professora da Faculdade de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, inclusive do curso de pós-graduação e doutorado, e ela tem vários livros espíritas da área da educação lançados. E no livro que ela fala sobre a educação na família, ela conta um caso que ilustra bem isso.
caso é o seguinte, foi uma professora do ensino fundamental, da 5ª série do ensino fundamental, que contou o caso a ela. A professora chegou na sala de aula, os alunos foram chegando, e, para iniciar a aula, a primeira coisa que a professora fez foi pegar o seu celular, desligá-lo, guardar o celular na sua bolsa, e aí ela começou a dar aula, começou a trabalhar com os seus alunos. Quando chegou no final da aula, ela pegou a bolsa e foi pegar o celular para ligá-lo. E aí constatou que o celular não estava mais na bolsa. Bem, como ninguém havia entrado na sala, além dela e dos alunos, ficou claro que algum aluno tinha pego o celular. Ela conversou com os alunos, né? Mas ninguém se acusou e ninguém falou nada. Ela comunicou o fato à direção da escola. 2 semanas depois, uma das alunas dessa professora apareceu em sala de aula com um celular na mão, igualzinho ao celular que tinha sido da professora. E a professora desconfiou porque era uma aluna de uma família muito pobre e ela sabia que a aluna não tinha celular. Então, ela comunicou à direção da escola, a diretora chamou a aluna e a aluna acabou confessando que tinha pego, sim, o celular da professora. Devolveu. No dia seguinte, a mãe foi conversar com a diretora e exigiu que a escola devolvesse o celular para a menina, para a filha dela. E a diretora explicou que não poderia fazer isso porque a menina tinha furtado o celular da bolsa da professora. E o celular era da professora. Então, a Lúcia Moisés conta essa história para nos lembrar o problema da falta da educação moral. E ela diz, é incrível que a mãe tenha defendido a filha. Bem, a filha deve ter contado alguma história para ela. Ou que alguém deu o celular para ela de presente, ou que talvez ela tenha achado o celular perdido na rua. De qualquer maneira, o que os pais deveriam ter feito? Pesquisado. Bom, se alguém te deu de presente o celular, eu quero conversar com esse alguém para saber dessa história. Se você achou o celular na rua, então o celular é de alguém. Então vamos tentar fazer o celular funcionar para ver se localizamos o dono do celular. Mas não, nada disso foi feito. E, na verdade, a mãe fez a cobertura do ato ilícito da filha. Então, nós temos uma situação aí de grave perigo moral na nossa sociedade. E se você não prepara a criança, o futuro adulto, esse espírito que está vindo agora reencarnado, com bons exemplos, e não o prepara para as questões que ele tem que enfrentar na vida, o não, a frustração, pode levar a uma depressão, uma desistência do existir. Mas acontece que a vida pertence a Deus, não pertence a nós. Então, é urgente que, através da educação, combatamos o egoísmo e temos que dar bons exemplos às nossas crianças, bons exemplos de ética, de bom caráter, de honestidade, e prepará-los para a vida, mas para que sejam transformadores de si mesmos e dessa vida sempre para melhor. Como não temos feito isso, e temos deixado as gerações se sucederem envolvidas por esse egoísmo, por essa falta de coragem moral, é que hoje nós estamos vendo esses dados estarrecedores de saber que a cada dia 3 crianças aqui no Brasil cometem suicídio. É realmente estarrecedor e nós precisamos mudar a educação se queremos mudar esse quadro. Não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. O exemplo que você deu, eu já começo aí na infância. E Allan Kardec, na questão 199, eu vou ler para que nós possamos ver, porque ele faz uma nota de alerta para esse aspecto. Nós estamos tocando aqui no aspecto da reencarnação. Porque a beleza da infância que Deus nos traz é justamente para que possamos reparar, junto com as crianças que estão nascendo, jovens,
E não nos esquecermos também que nós passamos pela infância e ainda estamos numa infância adulta, que é justamente essa delicadeza, essa fragilidade, que ela possa ser o quê? Moralmente trabalhada. E o que muitas vezes nós não vemos e não fazemos, como você colocou aí. Então, na pergunta 199, não estou lendo, Glória também, muita paz, estou vendo aqui, Glória, muita paz. Diz assim, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E os espíritos respondem, a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais. E ele, na área, diz assim, pergunta, que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenino? Recomeça outra existência. Ok, tranquilo. Mas aqui chama um fato. Ela repara essa morte na terridade, pode ser N situações. Uma delas, o suicídio. Então, ela reencarna, precisa reparar e ver a vida interrompida ali. Isso, para o espírito, é um sofrimento também. Ele sabe que ele precisa reencarnar para que possa reparar esse passado. E para os pais, olha como a coisa está interligada e nós não podemos fugir disso. E aí Kardec, Max, faz uma observação no segundo parágrafo aqui, que é preciso nós atentarmos o que ele está dizendo aqui. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Inocente. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pôde ter tido a educação? Ele está fazendo uma pergunta. Alguns não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos de todos os lados que lhes são dados? Outra pergunta. A lei civil as absolve de seus crimes porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei. Por quê? Elas obram mais por instinto do que intencionalmente. De onde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas, que sujeitam às mesmas influências? De onde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco os espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos atos de suas existências anteriores. Assim, é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Não atentarmos a isso, Marcos, nós ficamos observando como tem aqui a lei ainda. Isso aqui é de 1857, por aí, de 60 e pouco, e vai embora. Há mais de 200 anos nós estamos vendo isso ainda. Não, até os 16 anos, chegou aos 18, ele está ali, porque ele matou, ele não tinha aquela consciência. Será que é assim que deveria funcionar a lei humana? Não tem alguma coisa para se mudar aí? Mas entre os aspectos aqui, apesar de toda a educação que foi dada pelos pais, dos bons exemplos, mas o que houve com esse espírito? Que ele ainda traz muito forte essas habilidades, eu vou colocar assim, para o mal pendor que ainda eles carregam. E junto a isso, tem um aspecto da má educação também, da fragilidade da educação, que corrobora e alimenta, fortalecendo mais ainda essas ideias inatas que ele traz do seu passado. E não é um passado talvez tão perto, talvez é um passado até longe, até demais, e trazendo de várias encarnações
como diz aqui na questão 199, morre em ter idade, porque lá naquele passado ainda traz esse restício, e que não é fácil. Então, nós, como espíritas, precisamos ter esse olhar, sim. Vamos pecar, talvez, pelo excesso da educação, mas não podemos negligenciar os dois aspectos: o material, o ser humano como um todo, mas que a própria psicologia, a psiquiatria, nos traz esses problemas também, corroborando com a educação. E a doutrina espírita, mais ainda, aprofunda pelo aspecto da reencarnação, que esse espírito, como diz Kardec aqui, como é que ele traz tantas coisas assim, se nem passou ainda pelo processo de educação, com 2, 3 anos, você já demonstra algumas coisas? Eu conheci uma criança numa das creches que ela detestava animal, ela só tinha 1 ano, ela matava, ela pegava para matar mesmo, não tinha essa. O gato ela queria pegar assim com a mãozinha e pegar na... Eu falei, ué, que isso? Então, são tendências, Marcos, que nós não podemos ou fingir, ou negligenciar, ou talvez até, como nós falamos aqui antes, esse aspecto, essa fragilidade moral que está muito em nós ainda, enraizada, e agora com o advento da tecnologia, que agora criou-se também uma desculpa, tudo é desculpa da tecnologia. Não, não é desculpa da tecnologia. Somos nós, em todas as épocas da humanidade, sempre teve a tecnologia. Nos primórdios, a faca era para matar, até que foi vendo que a faca é para uso normal do seu dia a dia. Então, a educação, ela está precisando ver esse aspecto também, não só na família. Aí entra a escola, a evangelização, todos os agentes precisam rever suas posturas em relação à educação. E, Marcos, nós estamos vendo isso aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, no mundo. A fome está permeando demais, o egoísmo humano está demais. Eu li uma nota agora, numa reportagem, que nós estamos aí à beira de uma guerra nuclear entre a Ucrânia e a Rússia, porque não estão preocupados com vidas que estão sendo ceifadas. E essas vidas, parece que não tem nada a ver, são mais de crianças. Já notaram isso? É mais crianças que estão sofrendo nessas guerras de atrocidades que estão cometendo. Mas nós vivemos uma guerra aqui também urbana. Nós vivemos uma guerra na África, na Ásia, em todo o continente, dos 6 continentes que estão aí, que nós estamos sofrendo, nós estamos perdendo muita coisa pelo aspecto moral, por essa fragilidade, onde o egoísmo está cada vez predominante. Bem, Ronaldo, você trouxe aí a questão 199 do Livro dos Espíritos, e o comentário de Allan Kardec realmente é muito importante. A verdade é que a ciência psicológica e a ciência pedagógica não sabem responder de onde as crianças trazem esses pendores, essas tendências, até porque eles, nem a psicologia, nem a pedagogia aceitam as ideias inatas, as tendências de caráter. Não aceitam porque não tem olhar espiritual sobre as crianças, ou seja, sobre nós, os seres humanos. A alma ou espírito não é levado em consideração, não existiria. Mas nós, espíritas, com os estudos aprofundados do espiritismo, sabemos que essa é a nossa realidade. E se você não colocar a imortalidade da alma e a reencarnação, não tem como explicar, como o exemplo que você deu, como que uma criança de apenas 1 ano de idade, que nem sabe o que é escola, como é que ela pode detestar os animais e querer matar o gato, estrangular o gato, qualquer gato que veja, e seja lá qual for o animal? Trouxe isso de onde? Que caráter é esse? Então, Allan Kardec, como grande educador e com a visão que o Espiritismo lhe proporcionou, ele também, em O Livro dos Espíritos, nos diz que na educação é preciso saber observar, perceber.
as tendências que o espírito está trazendo das suas outras existências e tratar de corrigir, porque se você não corrigir, ele cresce com isso. É a mesma coisa, e Kardec dá o exemplo, com base em Pestalozzi, ele dá o exemplo da planta. Você foi lá, semeou, plantou, e a árvore começou a crescer. Se você não colocar um apoio, se você não fizer nada, a árvore, né, aquela planta, pode crescer torta. Ó, pode acontecer isso, se você não fizer absolutamente nada. E se você começar a observar, e aí é que é pior, né? Você observa assim, ó, e está crescendo torto, está caindo aqui para o lado, mas você não faz nada. E a árvore vai continuar a crescer, pendendo para um lado, toda torta. Quando você poderia perfeitamente ter corrigido, você poderia ter colocado uma haste de apoio, amarrado, né, para que a árvore ficasse numa posição mais reta. Agora, depois que ela cresce torta, não há mais o que fazer. E esse exemplo que Kardec dá, ele volta, então, para o ser humano. Você olha a criança, 1 ano, 2 anos de idade, pega os brinquedos e joga contra você, se revolta quando você diz o não, sai batendo, chutando, mordendo todo mundo. E você olha e diz, esse aí vai dar trabalho. Não, ele já está dando trabalho. E você não faz nada? E você não corrige? Você não utiliza da autoridade moral que você precisa ter sobre essa criança? Ora, se o espírito não tem as suas más tendências corrigidas, qual é a tendência dele ao crescer? Aí ele vai fazer 3 anos, 4 anos, 5 anos, foi para a escola. Ó. Aí a mãe diz, graças a Deus, pelo menos eu tenho umas horas de sossego, né? Porque ele está lá na escola. Nada disso. Lá vem os bilhetinhos, telefonema, aviso para comparecer na escola. Por quê? Porque o garoto ou a garota está lá importunando todo mundo, desrespeita os professores, bate nos colegas, furta os objetos e vai por aí afora. E continuamos a assistir. E aí, Ronaldo, acho melhor levar para o psicólogo. Psicólogo. Psicopedagogo não, porque psicopedagogo é fraco, você me desculpe, mas é fraco. Tem que ser psicólogo, mas se não der certo, psiquiatra, porque ele deve ter algum problema. O problema está na cabeça desse garoto. Não é possível, né? Uma coisa dessas. Não, gente. Nós precisamos focar na realidade do espírito. Ele está trazendo tendências de caráter das existências passadas. Nós estamos num mundo que ainda é de expiações e provas. Nós somos todos imperfeitos. Então, ele está trazendo coisas ruins com ele. A tendência da maldade, do desrespeito, do ser egoísta, do não aceitar disciplina, e assim por diante. Mas Deus, na sua sabedoria, coloca esse espírito na infância, uma nova infância terrena, onde o seu corpo é frágil e ele depende dos cuidados dos pais irresponsáveis. Por que Deus providenciou isso? Porque nós não sabemos quem é esse espírito, não sabemos o que ele fez no passado, não sabemos qual é a ligação que ele tem conosco. Então, ele vem na infância para nós podermos amar e fazer a educação. Mas o problema, e você colocou bem, Ronaldo, o problema é que nós temos deixado de lado a educação moral, essa correção dessas más tendências do espírito. E não adianta esperar ele crescer, não. Não, quando ele crescer, ele vai aprender. Ronaldo, se ele não foi corrigido agora, que ele está com 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai aprender o quê quando crescer? A fazer mais maldade, né?
a ser mais egoísta. É só isso. Porque a educação, né, com essa falha, não vai corrigi-lo. Então, Kardec, nesse comentário à questão 199, está nos chamando a atenção para a realidade do espírito reencarnado. E que, através da educação, observando já as suas tendências, nós temos que fazer as devidas correções, nós temos que dar os limites, temos que exercer a nossa autoridade, mas é a autoridade moral. Mas, para isso, precisamos dar bons exemplos, o que nem sempre acontece, porque os encarregados dessa orientação, dessa educação, muitas vezes dão exemplos totalmente contrários. Então, realmente, nós precisamos ter uma nova mentalidade sobre a educação, um novo foco sobre a educação, para poder transformar o que estamos fazendo, tanto na família quanto na escola, porque se não fizermos isso, se hoje tem 3 crianças por dia cometendo suicídio, daqui a pouco serão 4, 5, 6, porque a tendência é o quadro agravar. E se o espírito, e você colocou bem, se porventura ele está trazendo sequelas já de um suicídio cometido, se a educação moral não for trabalhada com ele, a sua tendência é cometer o suicídio novamente, agravando a sua situação e a dos pais, porque os espíritos se lembram bem, e Kardec colocou bem, porque vai ser uma provação, uma prova duríssima para esses pais que também vão responder. Não é apenas aquele que comete o suicídio que responde perante a lei divina, mas aqueles que poderiam ter evitado que ele cometesse o suicídio, mas nada fizeram, também respondem perante a lei divina. Então, nós temos aqui uma situação educacional premente, urgente e muito profunda para nós trabalharmos e que o Espiritismo está nos trazendo. E, com isso, vem as obsessões. Tem um livro da Sueli Caldas Schubert, que é Obsessão, Desobsessão, ela traz esse aspecto. Aqui tem um exemplo, é de 81. Ao referir-se ao problema, a Sueli, ela diz assim, ao problema da infância, traz de sua experiência interessantes depoimentos sobre crianças que tentaram suicídio. Um desses casos foi destacado como gravíssimo. Conta-nos a autora que certa criança de 3 anos e alguns meses vinha tentando suicídio das mais diferentes maneiras, o que lhe resultara, inclusive, ferimentos. Um dia, jogou-se na piscina. Em outro, atirou-se do alto do telhado, na varanda de sua casa. Depois, quis atirar-se do carro em movimento, o que levou os familiares a vigiá-la dia e noite. Seu comportamento, de súbito, tornou-se estranho, maltratando especialmente a mãe, a quem dirigia palavras de baixo calão que os pais nunca imaginaram ser do seu conhecimento. Os pais da referida criança buscaram ajuda no espiritismo e, a partir das reuniões de desobsessões realizadas em seu benefício, foi possível diagnosticar espiritualmente as causas do seu estado atual. A oração, o passe, a água fluidificada, usadas na terapêutica espiritual, melhoraram sensivelmente o problema obsessivo e outras crianças que apresentavam sintomas semelhantes foram amparadas igualmente. Schubert, Sueli, chama a atenção para a importância das aulas de evangelização, quando os pequeninos seres são extremamente ajudados pelos ensinamentos ministrados, oferecidos, por meio das luzes do esclarecimento espírita cristão do que tanto carecem. E aí fica essa abordagem. Nós estamos aqui, Marcos, num programa espírita. Então, estamos falando aqui da evangelização e da terapêutica, do passe, da água fluidificada, da desobsessão. Sei que a criança sabe, até porque ela é uma criança, mas os trabalhos serão feitos e também com os pais, principalmente. Mas e a educação dos pais que não são espíritas? Da criança que tem essas tendências? Uma escola que também não tem sua culpa, porque
Aliás, o que deveria de ser preocupante e ser trabalhado também, tendo em vista por quê? A violência escampeia de todas as maneiras. Uma criança que leva até arma para a escola, por exemplo, faca, e armamento mesmo, como eu conheço vários casos, perto de mim, e bem perto, preciso dizer a você que você sabe. Então, como fica? Como fica essa educação? Nós estamos falando aqui há vários programas já sobre isso. Programa espírita. Mas é a realidade de uma sociedade ainda muito aquém da religiosidade, de fato, desse aspecto moral, de uma educação de formação do caráter, que, aliás, as leis que estão aí são claras, objetivas, corroboram, nos dá alicerce para que possamos trabalhar mais. Esse é o que, isso é que é o pior. Nós temos as leis que vêm nos dar o alicerce, que colaboram com a afetividade, com a educação do sentimento. E aí? Como fica? Pois é, Ronaldo. Sim, você lembrou bem. Bom, o espiritismo não está com todas as pessoas. As pessoas têm as suas crenças religiosas, ou simplesmente não têm crença religiosa, tá? E como fazer? Bom, a questão do suicídio entre crianças e adolescentes é considerado no Brasil um grave problema de saúde pública. E por ser um grave problema de saúde pública, o Ministério da Saúde possui cartilhas, possui todo um trabalho de orientação para que os educadores possam fazer a prevenção. As escolas precisam se engajar e de forma urgente nessa prevenção. Ou seja, em rodas de conversa sobre a vida, sobre a família, do ponto de vista filosófico. Não estamos falando aqui em termos de religião, não, do ponto de vista filosófico. Espaços mais abertos para que as crianças e os adolescentes possam conversar, possam dialogar, possam falar das suas angústias, dos seus medos, das suas incertezas, e assim por diante, em que eles serão ouvidos. E aí, especialistas, na área da psicologia, por exemplo, pedagogos, podem ser convidados para fazer palestras, para falar sobre a vida, vídeos podem ser utilizados. Eu vou citar, por exemplo, aqui, alguém que está na moda, ele é um grande influenciador, mas um influenciador moral, ético, com coisas muito boas, não religioso, mas que pode ser muito utilizado, que é o Mário Sérgio Cortella. O Cortella trabalha a filosofia, mas ele trabalha a filosofia do ponto de vista ético, é um defensor da vida. E ele tem narrativas maravilhosas que podem ser levados à sala de aula, nessas rodas de conversa, para se conversar. Agora, você lembrou bem, Ronaldo? Nós temos que focar os pais. Não basta apenas fazer o trabalho com os alunos, precisamos chamar os pais. É isso mesmo, chamar os pais de volta para a escola. Mas para quê? Para ter aula disso e daquilo? Não. Rodas de conversa. Vamos conversar. Eu tive uma experiência numa escola municipal aqui na cidade do Rio de Janeiro, que foi muito interessante, porque eu fui falar para as mães. Eu fui convidado pela escola para fazer uma roda de conversa com as mães. E o problema que a escola apontou é que muitas mães achavam que para educar, para controlar os seus filhos, valia bater, não usar da violência. Então, o foco era esse. Mas a diretora estava muito preocupada, né? Porque era uma situação delicada, já que muitas mães achavam que não tinha problema nenhum de bater, que se não batesse, ia fazer o quê? Né? Então, quando eu iniciei a roda de conversa, eu falei para elas que eu não estava ali para ensinar nada. Era uma roda de conversa e que nós íamos, portanto, conversar. Mas, obviamente, que eu estava levando algumas coisas para podermos pensar, para podermos refletir.
E disse a elas que o tema da nossa conversa era justamente a questão de como melhor educar os filhos. E se, para melhor educar os filhos, se bater, se usar de algum tipo de violência, fazia parte disso. Será que esse era o caminho? E eu simplesmente lancei a pergunta para elas mesmas, para elas refletirem. E elas, então, deram o feedback, né? Começaram a dar o retorno. E a primeira que pegou a palavra disse que, na consideração dela, não se devia bater numa criança, que ela não batia no filho ou na filha dela, e que ela não achava que isso, de fato, educasse. Mas aí uma outra pegou a palavra e fez o contraponto. Isso foi ótimo. Mas agora você não tem um filho, seu filho não deve ser como o meu, né? Aquele lá só na pancada. E aí a coisa começou, né? Bate, não bate, vale, não vale, e nós começamos. E eu, pouco a pouco, fui entrando para o lado da educação moral, né? Para essa questão do respeito também ao próprio ser humano. E se você levar uma surra, de fato, é você ser educado, né? E no final da roda de conversa, houve assim uma conclusão de que, por tudo que foi conversado, que podemos usar outros instrumentos que não a violência. E foi muito tranquilo, as mães gostaram. Puxa, tem que ter mais dessa conversa. E é isso que nós temos que fazer, né? Porque nós temos toda uma geração de pais que também não foi formada para trabalhar a educação moral, nem de si, nem dos seus filhos. Então, nós precisamos fazer isso. Olha, Ronaldo, não falei de religião, não coloquei o espiritismo, nada disso. Porque nós temos no campo da psicologia, da filosofia e da pedagogia, nós temos conteúdos, nós temos instrumentos para trabalhar tanto com os alunos, tanto na infância quanto na adolescência, e os pais. Agora, podemos entrar pelo campo da religiosidade, da espiritualidade. Isso nós podemos fazer, não há problema nenhum, porque nós não vamos focar o espiritismo nem nenhuma religião específica. E olha, pela experiência que eu tenho, pelo trabalho que já fiz, tanto com pais quanto com professores, tá? Eles adoram e gostariam muito que isso fosse, de fato, desenvolvido nas escolas e que as escolas tivessem um espaço para atender as crianças e adolescentes. Porque muitos professores captam, percebem que o aluno está com problema, mas não existe espaço na escola para ele desabafar, para ele falar, para ele ser ouvido. Então, nós precisamos ter esse espaço, por isso que as escolas precisam ter o apoio pedagógico, psicológico, precisa ter, tanto para os alunos, quanto também para professores e pais. Então, nós temos um caminho, mas precisamos implementá-lo. E é um investimento bem pouco, não é um investimento caro. Os recursos financeiros públicos, eles dão, com certeza, para fazer isso. Se não houvesse a corrupção que está aí assolando a nossa sociedade, estaríamos, sim, dentro das escolas, ajudando. O que iria contribuir muito para o processo da educação, da instrução, do conhecimento, em muito com os professores. Porque hoje as crianças ficam o quê? Quase 7 horas dentro de uma sala de aula, quando tem lá a 40 horas, né? Que aqui no Rio tem isso, em alguns lugares dos estados, aí também tem, que são as 40 horas, e não 22 horas e meia. Mas quando é 40 horas, são 7 horas dentro da sala. E você pode fazer um belíssimo trabalho com os conteúdos, não só de arte, com todas as disciplinas, fazendo esse intercâmbio entre elas, a interdisciplinaridade, a multi. Quer dizer, fala-se tanto, está aí, nós temos todas as ferramentas, a lei que permite tudo isso, trabalhar esses aspectos, em que a criança, o jovem, adolescente, e que já começa lá da creche, já tem que começar de lá.
foi esse trabalho com os pais, porque quando chegar no 9º ano e dando prosseguimento com esse trabalho, não é só no ensino fundamental, não. Eu estou falando no ensino básico como um todo. Se todas as instituições trabalhassem isso, dando prosseguimento até a vida madura dela, que ela vai para uma faculdade que também deveria dar continuidade e também dá para fazer isso, acrescentar disciplinas que possam fazer essas reflexões, criar esse embate, essa discussão é de grande valia para um futuro promissor. Nós tínhamos, no passado, o orientador educacional, eu peguei isso. Eu trabalhei numa escola, fui coordenador, tinha um orientador educacional, ajudava, com certeza ajudava muito. E foi com o tempo, foi se diluindo, acabou tudo isso, não tem mais. É o professor, a direção, a coordenação, que ficam ali perdidos a todo lado, com tanta demanda de obrigações, nós já comentamos isso aqui, sobre os conteúdos que precisam ser dados. Mas a base em si, a preocupação com o ser humano, é aí, Marcos, eu vou deixar isso para você também. Essa preocupação com o ser humano não está na lida, não está na preocupação dos nossos governantes. A gente sabe disso. É preciso falar. A preocupação não é a criança. As crianças são números. Nós já falamos aqui de problemas financeiros, do IDEB, dos recursos que entram, que eles estão mais preocupados com isso, com os números. Porque quando esquecermos os números e nos preocuparmos com o ser humano, o que ele precisa, de fato, ser trabalhado, eu tenho certeza que a humanidade dará um grande salto, principalmente aqui no Brasil. Sem dúvida, Ronaldo. Nós não podemos esquecer que a família são pessoas, que a escola são pessoas. E pessoas, à luz do Espiritismo, são espíritos imortais reencarnados e que necessitam de amparo, de orientação, de bons exemplos e serem vistos como seres humanos. Por isso temos falado tanto da necessidade de humanizar a educação. E humanizando a educação, nós entramos, então, para a educação do espírito. E é o que está justamente faltando. Você aprende matemática, você aprende língua portuguesa, vai aprender história, geografia, informática, inglês, química, física, biologia, filosofia, enfim. As escolas ensinam, ou pelo menos vêm trabalhando para tentar ensinar, mas não falam nada sobre a vida, não falam nada sobre quem é você, o que você está fazendo aqui. E a filosofia, estudando a questão da ética, que deveria auxiliar esse processo, ela é vista apenas como estudo das teorias filosóficas dentro da história da humanidade. Mas não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que estudar realmente a ética, nós temos que estudar a empatia e colocar isso em ação. Porque as crianças hoje não conseguem trabalhar consigo mesmas, com as suas tendências, e muito menos com a convivência com os outros. Não sabem se colocar no lugar do outro, não sabem trabalhar os sentimentos, as emoções. E mesmo fora do espiritismo, nós temos um trabalho excepcional a partir da inteligência emocional. Se pegar o livro do Daniel Goleman, o psicólogo americano, obra que foi lançada na década de 1980, o Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele dá uma série de diretrizes e exemplos de como trabalhar o desenvolvimento emocional, sadio, equilibrado das crianças. Está lá no livro. E fora tantas outras obras e experiências escolares, educacionais, que a partir daí nós tivemos. Mas vamos recordar aqui
para irmos para o final do programa de hoje, porque o tema vai continuar, mas vamos recordar Pestalozzi, no Instituto de Yverdon. Lá em Yverdon, ele fazia questão de receber os alunos na sala dele, ele era o diretor da escola. Ele nunca fechava a porta. Então, os alunos pediam licença para conversar com ele, e ele dava prioridade a atender os alunos. Isso era prioritário para ele. E ele recebia, às vezes, grupos de alunos e ouvia. E depois ele reservava um espaço para o atendimento individual. E ali ele orientava, afagava, mostrava. Num trabalho que foi de 1805 a 1825, 20 anos de trabalho. Nunca houve um problema com um aluno dentro do Instituto de Yverdon. Nunca teve problema. Aliás, o portão da escola, nunca foi fechado. Absurdo, não é, Ronaldo? Como é que é? Portão da escola aberto? É exatamente isso. E nunca uma criança fugiu. Porque ele fazia esse trabalho, ele dava espaço para que esses espíritos pudessem desabafar, conversar, serem ouvidos, receber as orientações, trocar ideias. E aí eles se engajavam no trabalho, abraçavam aquele trabalho no processo de aprendizado. Tudo isso está faltando, ou seja, lá com Pestalozzi, nós tínhamos uma educação humanizada, e é o que está faltando hoje. Mas nós precisamos, com urgência, realizar. O Espiritismo dá uma série de orientações, de caminhos e ferramentas para isso. E lembrando que na evangelização no centro espírita, o mais importante é o afeto, é o amor, é essa humanização, e não simplesmente ensinar os conteúdos da doutrina espírita. Reflexões, não é, Ronaldo? Que nós vamos continuar semana que vem. Perfeitamente. Então, Marcos, todos que estão nos assistindo, muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão mais uma vez. Semana que vem daremos continuidade ao mesmo tema. Muita paz. Então, nós estamos aqui chegando ao final desta edição de Espiritismo e Educação, onde estamos tratando o tema suicídio entre crianças e adolescentes. E só para lembrar, hoje no Brasil, na faixa de 10 a 19 anos, nós temos 1.000 suicídios por ano. E três crianças por dia cometem o suicídio, o autoextermínio aqui no Brasil. Então, nosso foco é, à luz do Espiritismo, para reverter esse quadro. Mas este bate-papo, nós temos muita coisa da própria codificação para trazer, continua. Semana que vem, neste Setembro Amarelo, este mês de prevenção ao suicídio e exaltação da vida. Um grande abraço a você, paz em seu coração e que possamos estar juntos semana que vem para mais uma edição de Espiritismo e Educação aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Um abraço aqui especial, então, para a Ivonete, para a Rosane e para a Glória, que enviaram as suas mensagens. Muita paz e até semana que vem.